primeiro e o segundo. Ele tem uma sequência.
Boa tarde a todos. Hoje estamos recebendo aqui no nosso podcast, o Pode Expressar, dois grandes amigos, dois grandes companheiros, o Josué Augusto e o Silvio Moura. Vieram aqui, respectivamente, dos seus afazeres para comparecer. Teria também outro convidado, que seria o Giovanni Cardoso, mas, infelizmente, ele, por problemas profissionais, foi chamado a Garanhuns e não pôde comparecer. Contudo, justificou aqui que, após eu vou colocar o vídeo mostrando a sua justificativa. Vamos começar, no caso, Josué, bate-papo simples, tranquilo, como você faz o seu canal, de forma tranquila, simples, transparente. Também o Silvio. Silvio, inclusive, todo seguidor, Silvio, inclusive eu, senti falta dos seus vídeos. Seus vídeos, eles têm uma visualização, Silvio, muito grande. E graças a Deus por isso. Por conta da mensagem que você passa para o público evangélico em geral. Nesse caso, Silvio, eu gostaria muito que o seu retorno, que já está novamente no ar, voltasse com mais ênfase. Josué já é um pioneiro. Josué, graças a Deus, um aprendiz de Silvio Moura. Foi um dos primeiros, né? Então, pela sequência até, por conta da antiguidade no canal, eu gostaria, Josué, que você nos falasse, Josué, o que o fez colocar esse canal em evidência, ser uma voz única, porque no momento que você iniciou o canal, só tinha você. Inclusive, o nosso amigo Hafner, lá de Portugal, falou muito bem. Assim que seu canal ele iniciou no YouTube, com certeza ele se inscreveu, porque ele sabia que tinha coisa com fundamento. Como ele mesmo diz, que o seu canal sempre colocou mensagens, denúncias com fundamento. Então, eu gostaria, Josué, não só a minha pessoa, mas o público em geral, os seus seguidores, os seus inscritos, o que fez você ser o pioneiro nessa questão de denúncia. Você poderia falar aí de forma tranquila como você faz no seu canal, tá certo? Sinta-se em casa. Okay. Boa tarde, doutor Miguel, a paz do Senhor Jesus. Na realidade, como todos nós, não é, temos a percepção de que somos apenas um grãozinho de areia nesse imenso trabalho, cujo coordenador, mantenedor é Jesus. Ora, eu, quando comecei, e é um fator, um ponto muito importante, é porque, assim como eu já vi testemunhos seus, de Giovanni, do presbítero Silvio Moura, é que a gente tinha, e na realidade temos, um perfil bem delineado do que significava ou do que significa pastor das Assembleias de Deus, não é? E Deus me levou, é claro, por um determinado caminho, e nesse caminho eu pude perceber que as coisas nas Assembleias de Deus, na direção de Ailton José Alves, estava em total desconformidade com a palavra de Deus. Estava em total desconformidade. E o que é que acontece? Acontece que uma multidão de gente tremenda, reverendo Silvio, e às vezes eu no culto, vale dizer que eu passei um tempo fora aqui de Pernambuco, né, de 89 a 2004, dezembro de 2004, e quando eu voltei, interessante, eu ia para o Templo Central, mas em meio àquela multidão, eu sentia que estava faltando alguma coisa. Estava acontecendo alguma coisa. Mas continuei nos trabalhos e percebendo, vamos dizer assim, né, a ausência da confirmação, a ausência da inspiração, a ausência da centralização dos cultos em Cristo
E aquilo me incomoda muito, mas eu jamais, doutor Miguel, planejei, né, fazer alguma coisa para combater, para mostrar. É claro que nas conversas entre irmãos a gente participava, comunicava, né, mas nada com o objetivo de fazer um trabalho mais eficaz para mostrar, para combater. Pois bem, em 2016, após eu ser candidato a vereador, aí sim, eu precisei contactar. Aliás, eu pedi reunião com o pastor presidente em 2002. Me indicaram, 2012, aliás, me indicaram 2 pastores, Isaac Silva e Cândido de Freitas. Eu, naquela ocasião, hoje eu sou aposentado, naquela ocasião eu trabalhava no Bom Jeito. E deixei os trabalhos e vim 2 vezes para essa reunião. E quando chegava lá, um descaso total. Talvez a surpresa, porque nenhum membro, né, tinha pedido com tanta segurança, tanta veemência, uma reunião para tratar de assuntos que eles tratavam ali fechadamente. E por 2 vezes, eu estou no cabo, não posso atender, diga ele que marca tal dia. Bem, depois marquei, é importante, doutor Miguel, que diga isso aqui, porque as pessoas têm um negócio de dizer, por que vocês fazem denúncia na internet? Olha, eu particularmente fui no gabinete pastoral, pastor Ailton José Alves. Quem me recebeu foi a esposa do evangelista, que hoje é missionário, Lourival, não é? Irmão Josué, você quer falar com o pastor? Eu disse não, eu marquei uma reunião e me indicaram eles 2 que eram, né, que tratavam desse assunto. Pois bem, depois remarcaram para o pastor presidente. Em uma determinada ocasião, o pastor presidente, o secretário ligou para mim e disse, irmão Josué, o pastor presidente é muito ocupado, quem vai lhe atender é o pastor Júnior. Venha tal hora, tal dia, e eu fui. 7 horas da manhã. E quando eu estava lá, a notícia chegou, olha, irmão José, o pastor Júnior não vai poder lhe atender, porque teve um imprevisto, mas vai remarcar. E essa data nunca foi remarcada. Pois é, doutor Miguel. Então veja, eu como candidato a vereador, comecei a perceber as não conformidades. E é aquilo que o senhor diz, que Silvio diz, que Giovanni diz. Olha, se tudo que se faz, né, de uma maneira não conforme com a palavra de Deus, tiver a aprovação da palavra de Deus, ou a gente aprendeu errado, não é? Ou a palavra está errada. Como a palavra não está errada, então há alguma coisa errada. E após as eleições, eu procurei falar com as pessoas também, e negligenciaram, como sempre, porque são muito centralizadores, né? Fechados, isso aí está na internet. Mas, resumindo, o ponto crucial, eu analisei, né, toda a conduta desses pastores, analisei todo o trabalho feito e eu disse, meu Deus do céu, é muito erro, erros graves dos mais variados pontos. E eu disse, olha, eu vou fazer um vídeo. Não tinha experiência com vídeo, com YouTube, nada, né? Mas a coisa era tão grave que saltava aos olhos, já que eles não escutaram, já que eles não receberam e continuaram, né, como um trator, como ele diz. Eu simplesmente fiz um vídeo, primeiro vídeo, inexperientemente, de 1h30, duro recado à direção da IEDP. Eu me lembro desse vídeo. Olha, doutor Miguel, deixa eu lhe dizer uma coisa, reverendo Silvio. Este vídeo foi uma coisa assim, impactante. Eu assisti uma vez, 2 vezes, 3 vezes e percebia, não mudo nada, não acrescento nada. Pois bem, eu fui chamado para a igreja, fui excluído por esse vídeo. Mais interessante, doutor Miguel, para concluir, é que na ocasião, eu digo lá no final desse vídeo, voltarei aqui para tratar assuntos de interesses
né? Como esse e outros assuntos. E eu ia tratando, não tinha planejamento, não tinha nada, mas era coisa de Deus. Então foi assim que aconteceu. E depois eu fiz um segundo vídeo tratando dos altos salários na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Para fechar, o que é interessante é que em uma das audiências no fórum Rodolfo Aureliano, inclusive eu publiquei esse vídeo, o primeiro secretário Luiz Mário, quando me viu registrando aquele evento, ele veio, né, atrevidamente contra mim. E eu lembro ainda hoje as palavras dele, está gravado. Eis aqui esse homem fraco que fica postando aquelas porcarias, olha só, a falta de respeito, aquelas porcarias na internet. É claro que eu, educadamente, evitei, mas, e ele disse, é um homem fraco, agora ele está me filmando, eu vou filmar ele. Não, mal sabia ele que aquilo era um caminho aberto, não é? E a partir dali eu creio, então, como a obra é de Deus, ela permanece até hoje, como o senhor falou, mostrando a verdade, somente a verdade pela verdade. Por que, doutor Miguel? Um dos versículos que eu citei naquele primeiro vídeo, eu tinha tanta convicção que não estava errado, que eu disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, contra a verdade, só a verdade. Não se tem argumentos. Muito bem, Josué. Nós, pernambucanos e até fora do nosso estado, conhecemos o seu trabalho. O seu trabalho é um trabalho de informação, de suma importância para aquelas pessoas jovens que não conhecem a história da igreja, a história que foram feitas lá com nossos pastores no passado. Hoje, a degradação da doutrina chegou ao ponto que hoje não se serve como se serviam anteriormente. Hoje a gente tem a figura quase idolatrada do gestor-presidente. Então, hoje, essas denúncias chegam aos ouvidos, aos olhos desses jovens e eles podem fazer uma avaliação, um julgamento simples. Será que eu estou servindo a Deus corretamente? Então, com certeza, o seu trabalho é um trabalho brilhante. Continue assim, que com certeza você certamente receberá o seu galardão de todo esse trabalho. Agora, eu gostaria de saber do nosso nobre presbítero Silvio. Silvio, a sua dicção nos seus vídeos, nos seus áudios é perfeita, que as pessoas ficam até falando, elogiando o seu trabalho, a forma de você se expressar, até porque você é um professor que ensina, eu não sei se português e inglês, tá entendendo? Então, tudo isso aí facilita. Aí, da mesma forma que eu perguntei a Josué, vou perguntar a você agora. O que fez você começar a denunciar através desse canal, que hoje é um canal consolidado, que tem vários inscritos e vários vídeos? Eu gostaria de saber de você, Silvio, um pouco também da história do nascimento do Atalaia, do canal Atalaia. Boa tarde, doutor Luiz. Eu desde já quero lhe parabenizar, não é, por esse estúdio, digamos assim, não é, por esse ambiente, por esse espaço que o senhor abre para a gente, não é, reverendo Josué? Quero parabenizar toda a sua equipe e quero cumprimentar a todos quanto estão ouvindo e vendo essas imagens, para cumprimentá-los com a paz do Senhor, com a boa tarde e assim por diante. Doutor Luiz e reverendo Josué, os desmandos não são de agora, elas se arrastam por décadas. E tudo isso aconteceu a partir do momento que, sem o aval do presbitério, o pastor demoliu a igreja sem nos comunicar e, aproveitando o ensejo, um momento já que ele demoliu, então ele tinha que reconstruir. E ele nos obrigou a comprar, na época, comprarmos 3 fitas de vídeo. Lembra aquelas fitas que a gente botava no videocassete? Não é? Aquelas fitas grandes? Eles nos obrigaram.
E naquele momento eu estava numa dificuldade financeira e eu disse, rapaz, vou pegar tudo não, pego só uma. Então isso aí serviu para eles começarem a me perseguir. E quando eles começaram a me perseguir, lógico, você vai procurar se defender, não é? E eu disse, vou procurar agora vou esmiuçar, vou tentar. E aí nós começamos a entender que, por mais que entrasse valores, dinheiro, nunca era suficiente para concluir essa obra, para continuar essa obra. E eu disse, meu Deus, onde se encontra esse dinheiro? Onde é que está? E aí aproveitei e pedi ao tesoureiro que ele pudesse me prestar o relatório na próxima reunião do obreiro. Ele ligou para o pastor e o pastor liga para mim. Presbítero Silvio, senhor pastor, o senhor está procurando saber das contas da igreja? Eu disse, sim, eu acho que é normal. O senhor não gostou? Essas coisas quem resolve sou eu. Eu disse, eu não sabia, porque tem um tesoureiro para a igreja para isso. Eu não conheço o senhor como tesoureiro, pastor. Isso com respeito e medo. Diga-se de passagem, com respeito e medo, porque eles oprimem mesmo, eles são opressores. Aí eu disse, eu não sabia que era o senhor, mas já que é o senhor, aproveite para me dar o relatório. Ele esperava que eu fosse recuar. Eu disse, não, aproveite para me dar o relatório. Quando foi naquela semana, ele não deu o relatório, aí começou a jogar a igreja contra mim. Aí eu disse, agora nós vamos reunir um grupo na época e fomos procurar na tesouraria as informações. E naquele momento ali nós encontramos já o desvio de recursos, não é? E como eu disse aos senhores, os desvios passaram de 300 mil só naquele momento que a gente viu ali, porque foi material da igreja desviado para a cidade de Caruaru, né? De Caruaru. Inclusive eu e outro companheiro acionamos a Polícia Federal e por pouco a Polícia Rodoviária Federal de Gravatá não pegou ele, porque a gente atrasou na ligação, demoramos. Mas assim, então estas coisas me fizeram criar uma certa indignação com o que passa, porque o dinheiro dos dízimos, mesmo a gente sabe que não está dando para Deus, mas está fazendo uma doação. Para o quê? Para você fazer o bem que a igreja primitiva fazia. E eles não fazem isso. Então, passei tempo, foi quando passei em alguns concursos, e aí alguém perguntou, mas presbítero Silvio, não seria o tempo do senhor parar, deixar isso para lá? Porque o senhor está tão bem, o senhor na época não tinha nada, estava quebrado com o mercadinho. Eu disse, eu acho que seria uma boa, porque para quem gosta de comodismo seria uma boa oportunidade. Mas eu não me senti, porque eu saí daquela situação. Mas quantos ficaram? Quantos não podem, doutor Luiz, reverendo Miguel e os que nos assistem, quantos estão hoje sofrendo, né, que não podem sequer emitir uma opinião? Olha, eu acho que vocês deveriam fazer isso. Uma crítica. De jeito nenhum, doutor. Então, se fizer isso, eles vão ser penalizados. Então, foi isso que me levou a denunciar esses desvios de conduta e de recursos da igreja. E não fica por aí. Está entendendo, doutor? Eu tenho dito e vou reiterar que essas construções, essas megas construções, elas servem para desvios. Eu estou dizendo aqui porque, como aconteceu em Amaragi, acontece em muitas igrejas. Então foi isso. Eu lembro ainda que o meu primeiro vídeo foi o vídeo na igreja, lá na igreja onde aconteceu, onde eles tomaram o terreno da viúva, o material que nós tínhamos doado, né? Tinha lá alguns sacos de cimento, alguns metros de areia, e aí eles ficaram com tudo e levaram, disseram que ia pagar o gás da irmã, e depois cortaram. A irmã fez uma ligação para mim, depois ela se arrependeu por causa da pressão que eles pegaram um carro, que eles nunca visitaram a irmã, mas aí pegaram a irmã no carro, levaram para Maragi para pressionar a bichinha, entendeu? E se eu não tivesse gravado, aí eu estaria hoje como um mentiroso. Essas coisas sempre aconteceram na igreja, exatamente escondendo, omitindo da membresia, porque são fatos que, infelizmente, é o dia a dia dessas pessoas. Agora, Silvio, um fato que me chamou muita atenção em um dos seus vídeos foi uma visita que você fez a um rabino, se eu não me engano, sim, sobre a questão dos dízimos. Olha, aquele vídeo impactou muita gente,
porque ali sim se via a destinação correta aos dízimos, a forma que o rabino, juntamente com o pessoal da sua congregação, da religião judaísta, repassavam essa questão dos 10%. Então eu gostaria, Silvio, até para me relembrar novamente, essa questão dos dízimos através do próprio judeu, do próprio israelita. Como se processou essa visita que você fez a esse rabino? É quando a gente está num lugar, a gente procura, o que é que eu posso fazer aqui para aproveitar o meu tempo, né? Porque aí eu fui, onde é que tem aqui uma sinagoga? Aí as pessoas disseram, no Recife Antigo. Aí eu fui, passei, aí tinha uma senhora vendendo umas películas de celulares. Eu disse, quanto custa essa película? Ela disse, na época, R$5. Aí eu disse, a senhora coloca aqueles... Coloco não, quem coloca é meu sobrinho, se não me engano, é sobrinho dela. Eu disse, onde é que ele trabalha? Ele disse, é perto, na Rua da Palma, Concórdia. Palma Concórdia, eu não lembro bem agora. E eu disse, como é assim? Ele disse, é desse jeito. Aí, nisso ela disse que ele é uma pessoa que não é do Brasil, que era judeu. Eu disse, como assim, judeu? Aí eu precisava falar com ele, então, para entrevistá-lo. Ela disse, olha, ele está trabalhando, ele ainda vende película hoje, ele está trabalhando na esquina tal, aí me deu todo o itinerário. Aí eu fui lá, disse, pronto, em vez de ir para a sinagoga, eu vou aproveitar. Aí me informando com ele lá, perguntando, e ele exatamente disse isso. Ele disse, olha, nós não damos mais dízimos como dávamos, porque não faz mais sentido. A tribo não existe mais, a gente está perdido, a gente não sabe. Então, o que nós temos aqui, e isso eu faço, ele disse, os nossos dízimos são para doações, aquelas pessoas que carecem. Aí ele disse assim, ele falou até em oferta. Ele disse, pronto, eu tenho uma oferta aqui, ó, eu trago uma oferta, pronto. Se chegar uma pessoa aqui carente, eu tiro e dou. Dízimo eu mando para a construção do terceiro templo. Em Jerusalém. Em Jerusalém. Correto. Então ele tem aqui uma agência aqui em que eles enviam esses valores para Israel, para a construção, mas ele não dá dinheiro mais, não faz doação para pastores, para tribo. Ele disse, não fazemos isso. Eu disse, o que o senhor acha de nós brasileiros fazermos isso? Ele disse, de forma errada, que não existe. Então, por que nós pregoamos, porque nós defendemos a não doação de dízimos? É porque falta exatamente o essencial, doutor. Porque se eu desse dízimos, se o senhor desse dízimos, se nós dessemos dízimos, e os dízimos fossem para atender os órfãos, os necessitados, sejam eles crentes ou não, prioritariamente a nossa casa, mas depois as pessoas carentes, mas não. Enquanto isso, a igreja primitiva dava a quem precisava, nós estamos dando a quem não precisa. Correto. Não é inversão uma coisa dessa? Não é uma inversão? Então, olha, o homem, o pastor presidente hoje aqui de Pernambuco é um homem multimilionário, porque você não sabe, você não tem acesso a essas contas desse homem. E outra coisa, doutor, além disso, ele foi a pessoa que mandou o grupinho para lá, o grupo com o nome de Comissão de Ética, que ironicamente tem esse nome, Comissão de Ética. Para quê? Para ajudar o senhor que estava lá, que nós vamos dar o nome no próximo vídeo. Sim. E se ele não se corrigir, o senhor Ailton José Alves, outro vídeo eu vou dar o nome a um pastor, ligado a esse pastor, que ele, sabendo que ele era cúmplice com desvio, ele agora consagrou. Então nós vamos primeiro dar o nome do pastor que perdeu a função, a prova da minha denúncia é essa, que perdeu a função, mas o genro dele hoje é pastor. Então, se o pastor Ailton não se corrigir, começar pregando uma santidade fingida, que ele não possui, e nem o grupo que o rodeia possui, nós vamos dar nome não só ao pastor, nós vamos dar nome também ao que ele consagrou, sabendo que ele era um homem desonesto, infiel. Entendeu, doutor Luiz? Então, nós vamos continuar essa obra. Josué e Silvio, eu sou testemunha de agressões, vocês sofreram na pele, inclusive a agressão, Silvio, que você sofreu, também ficou veiculada na mídia,
também é a sua, Josué, quando você chegou a ser preso, certo? Porque estava protestando. Então, eu gostaria de saber, porque vocês, não só vocês dois, mas também o Sivaldo sofreu agressão, eu gostaria de saber dos dois, essa experiência, o que trouxe para vocês. No caso, você chegou a ser empurrado, teve o seu celular Foi. retirado do seu poder de forma agressiva, certo? Que no meu entender, em tese, é um crime, certo? E Josué foi preso indevidamente. Inclusive, o delegado que processou esse inquérito disse: não vejo crime algum, e liberou as faixas. E no outro dia, Josué voltou para fazer o protesto. Eu gostaria de saber de vocês dois, na ótica de vocês dois, essa questão dessas agressões dentro do âmbito da igreja atual. O que é que vocês acham disso? Convicção pessoal de vocês dois. Doutor Luiz, Reverendo Josué, para mim é um vexame, é uma completa decepção com as pessoas que a gente achava que fossem pessoas ao menos crentes, ao menos um pouco, que fizessem um pouco de coerência com o papel que exercem. Porque uma pessoa que anda com guardas-costas, né, com seguranças armados, como a gente vai absorver, como a gente vai conceber que essa pessoa é um pastor? Como é que eu posso explicar se eu vejo que meu irmão ali está tão carente, tão necessitado, e eu estou aqui multimilionário andando com carro blindado às custas de dízimos daquele que vende uma pipoca, uma coisa na praia? E como é que eu fico? Como é que fica o entendimento na cabeça das pessoas? Não é muito grave uma coisa dessa? Como é que eu posso ser crente se eu não ajudo? Essa pandemia, quem foi que esse homem ajudou? Qual foi o pastor da IADPE que disse assim: eu vou destinar X do meu salário para ajudar? Eu não conheço nenhum. Ninguém veio a público trazer uma coisa dessa. Pelo contrário, incentivaram mais ainda a campanha de arrecadação, porque os dízimos caíram. Na casa das viúvas, das Uma idosas. estratégia que era para manter o status, os gastos e o consumo deles. Isso aí está provado. Reverendo, na cidade de Gameleira, hoje, uma membro disse para mim, semana passada, que ainda é mantido o sistema de doação de alimento. Ou seja, eles fazem essa doação e eles trazem para aqui. Tá entendendo? Então o projeto Samuel é segurado de outra forma. Mas esses alimentos, lembram das cestas básicas vendidas? Estava me lembrando. Lembram disso? Então veja que situação, veja que contexto a gente se encontra. Homens nos quais a gente confiava em outro tempo, porque a gente não conhecia, estavam blindados. E agora, como o reverendo Josué disse assim, por que a gente denuncia? Porque hoje todo mundo está sabendo, porque existe denúncia no canal do irmão Josué, do Ráfino, do Carpano, do presbítero agora que também tem, do Eric, Pedrosa, do Eric. E agora não pode expressar, quem tem denúncia, vítimas, podem vir para aqui ser entrevistados. Pronto, muito Correto, bem. doutor Miguel? Com certeza. Isso é muito. Aqui é um espaço, Josué, que vai pertencer a vocês, vai pertencer, logicamente, a quem precisar, necessitar de a voz. Aqui o nome já está dizendo, pode expressar. Aqui você não vai ter receio, não vai ter fanatismo, aqui você não vai ter nenhum impedimento. Aqui a gente vai ser livre para falar, não falar coisas que venham atingir a honra das pessoas. Não, a gente vai tratar aqui apenas de assuntos que já constam na mídia. Essas denúncias, inclusive, tratando com vocês têm conhecimento da decisão agora há pouco, que saiu uma decisão em face de Giovanni e Sivaldo. Veja que coisa absurda. Houve uma representação criminal contra eles dois, dizendo que eles estavam difamando a igreja. E essa audiência está na mídia aí, já está com quase mais de 300 mil visualizações. Quer dizer, ficou exposto durante
esse período que houve o quê? Houve perseguição velada contra essas duas pessoas. Um é aposentado no INSS, não tem uma renda que possa suprir o que eles queriam, a indenização. O outro, por ser funcionário público bem consolidado, sofreu até perseguição junto à instituição que ele trabalha. Colocaram ele na corregedoria, não foi com outro intuito, não. Foi para demiti-lo. No entanto, ele não foi demitido, reverteu. O próprio desembargador que fez esse julgamento disse: inexiste provas de que ele tenha cometido algum erro, algum engano, algum ilícito. Então veja a que ponto chega a sana de quem quer condenar de qualquer forma. Ele quis atingir a família. Engraçado, Josué, nesse episódio, ele disse, eu tive uma audiência lá em Garanhuns, agora há pouco, e ele disse: não, eu não entrei com nenhuma representação. O documento chegou para mim e eu simplesmente assinei. Mentindo mais uma vez. E esse vídeo, ele vai ser publicado após a sentença. A sentença vai se publicar, aí vocês vão ver o que é mentir. Que coisa absurda. Dá vergonha, Josué. Quando terminou essa audiência, eu fiquei envergonhado de tanta mentira. Todos colocando a culpa, adivinha em quem? Na instituição. O primeiro secretário, não, foi, eu estava representando a instituição. O representante da igreja, no caso, o Antônio Peixoto, dizendo: não, veio para mim, eu simplesmente dei seguimento. Então a gente vê sempre a colocação de culpa numa instituição que é centenária, uma instituição com extrema credibilidade na sociedade pernambucana e, quiçá, no Brasil inteiro. No entanto, está hoje o nome da igreja hoje, em todo o Brasil, pode ter certeza, não tem uma boa reputação. Não por ela, mas por conta de seus administradores. Então, Josué, essa sentença veio resgatar um pouco tudo aquilo que você denuncia, que você, Silvio, denuncia, porque vocês denunciam verdades. Em nenhum momento vocês procuraram as mídias sociais para colocar mentiras para a população. As verdades foram ditas por um juiz que não participa de culto, não participa de nada disso. Inclusive, ele não tem acesso aos canais, eu acho que não. E ele deu uma verdadeira aula, Josué, uma verdadeira aula. Ele descreveu a personalidade de cada um que estava ali. Inclusive, destacou, Josué. Destacou coisas que eu não imaginava que ele fosse destacar. Interessante que ele, assim, doutor Miguel, salvo engano, ele disse, assim, em outras palavras, durante todo esse tempo de magistratura, trouxeram, né? Então, eu acho que ele disse: nunca vivenciei, trouxeram uma série de entulhos. De entulhos, deboches. Né? Ironias. Muito grave. E uma das coisas que me chamou mais atenção, uma das coisas que eu, como advogado e como operador do direito durante mais de 30 anos, me chamou a atenção o seguinte trecho, quando ele disse que o gestor presidente, quando sentou, ele sentou com um ar de superioridade para todos. Do início, quer dizer que ele estava ali sendo superior até ao próprio juiz e também o promotor e os advogados. A forma, a postura, e isso é comum, infelizmente, no privado, mas você, quando repassa isso para o público, quando você participa de uma audiência com aquele ritual, que a audiência tem um verdadeiro ritual já determinado no Código de Processo Penal. O juiz preside a audiência, aí você tem a defesa, você tem o órgão acusador. No caso,
ele como testemunha, como um informante, que ele foi como informante, ele se sentiu superior a todos. E o juiz destaca isso. E o promotor também, de forma sábia, disse que ali eram vaidades. Só tinha vaidades. Quer dizer que a gente se comporta numa audiência daquela forma, no público, imagina no privado. No privado, imagina. Aí segue a imaginação. Como é que esse homem trata as pessoas em seu gabinete? Eu já tive oportunidade de estar com ele no gabinete dele, pelo menos a mim ele sempre me tratou com respeito. Mas existem relatos em que ele bate na mesa, em que ele grita. Está entendendo? Agora, é uma situação que, infelizmente, transpassou do gabinete dele para o birô de um juiz. E o juiz deu uma sentença que eu acho difícil, Josué, essa sentença ser reformada. E gostaria até que ele recorresse. Eu gostaria que ele recorresse dessa decisão. Sabe por quê? Porque nós teríamos, no caso, a tribuna do tribunal para dizer tudo isso que o juiz disse, agora de forma ao vivo e aos desembargadores, que são três. Na defesa oral ele não, só os advogados. Está entendendo? Então, essa sentença veio trazer à luz tudo aquilo que vocês comentam e denunciam. Aí é onde está, doutor Miguel, a prova de que nós somos apenas instrumentos. Se o reverendo Silvio Moura calasse, se eu me calar, Deus levanta outro. E ele levanta, né? Como está levantando, assim, né? Aquela pergunta que o senhor fez, como é que vocês se sentem com relação às perseguições e coisa e tal. Quando a gente percebe, doutor Miguel, que um homem que é capaz, o senhor veja o seguinte, nas palavras do juiz, o juiz analisando a performance de cada um que estava ali, das testemunhas do Ailton José Alves, de seus advogados, especificamente o Peixoto, o juiz analisando pormenorizadamente, ele pôde perceber que aquelas condutas estavam muito aquém daqueles que pretendem pregar a verdade perenal, quer dizer, se enrolando com coisas mundanas, passageiras, perderam total e completamente a visão espiritual. Então, uma coisa importante que é bom frisar aqui, eu fui para a delegacia, permaneci lá, Silvio Moura praticamente apanhou, não é, irmão Silvio Moura? O seu material foi praticamente confiscado, né? Mas pra gente, doutor Miguel, se eu sair daqui amanhã e levar um murro deles, eu não posso esperar diferente. Se espera, então a surpresa não é grande. Está entendendo? Por quê? Estão dissociados. O juiz percebeu isso, meu amigo. Eles não têm nem outras palavras, eles não têm nada do que pregam. O reverendo. É muito grave isso para... Só um minutinho. E, doutor Miguel, o que eu não aceito, eu publiquei um vídeo agora há pouco, 25 minutos, me deu vontade de eu gritar, meu irmão. Como é que esses pastores, doutor Miguel, não saem em defesa da fé? Defesa da fé é se submeter aos desvios de conduta de Ailton José Alves, expor o nome da centenária Assembleia de Deus. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Reverendo, deixa eu fazer aqui pegar um trecho, doutor Luiz, do que o nobre, o doutor Albri, doutor Albri falou, e mandaram para mim, um dos inscritos mandou para mim, diz o seguinte, prestem atenção que para mim isso aqui foi muito grave. O que é que se espera? Que você vai falar. Não encontrei neste processo quaisquer sentimentos nobres de generosidade, não encontrou um sequer. Sinceridade ou benevolência, ao contrário, trouxeram-me a julgamento um desfile de vaidades, um entulho
entulho de ironias, insultos, deboches, citações grosseiras e muitos outros ultrajes impróprios a todo aquele que pretende exercer uma missão cuja essência espiritual transcende a tudo quanto há neste plano terrenal. Quer dizer, um senhor... Doutor Miguel, dá licença. Silvio, leia de novo o passado. Eu acho que essa aí é o ápice dessa sentença para os cristãos, membros da IEADP. Leia com o passado, meu irmão. O nome da pessoa é Emerson F, que mandou. Nome, que mandou para mim. Eu vou, eu porque talvez ele... Isso, vamos lá. Olha só. Não encontrei, Sim. diz o doutor Albri. É o doutor Albri. É um brilhante homem, né? Um brilhante homem. Não encontrei, neste processo, quaisquer sentimentos nobres de generosidade, sinceridade ou benevolência. Ou seja, está dizendo que o camarada não foi sincero naquilo que estava dizendo. Mentiu. Ou benevolência. Ao contrário, trouxeram-me a julgamento um desfile de vaidades, um entulho de ironias, insultos, deboches, citações grosseiras e muitos outros ultrajes impróprios. Olha, agora, impróprios. Olha lá, impróprios a todo aquele que pretende exercer uma missão cuja essência espiritual transcende a tudo quanto há neste plano. Observe que o doutor Albri, ele valoriza mais o evangelho, porque ele aponta que isso aí não é procedimento de um homem que se diz pastor. E lembre-se os senhores que algumas vezes o senhor, ele começou a sentir que a coisa não estava fluindo tanto quanto ele esperava, ele chegava a dizer que o doutor Albri, pastor. Lembra disso? Lembro. Pastor. Lembro. E foi dizer, inclusive, que o doutor conhecia teologia. O promotor, no caso foi o promotor, o doutor Nivaldo. Massagear o ego. Isso, exatamente. Aí é o seguinte, aquela audiência foi uma audiência muito cansativa, audiência muito demorada. O seu perfil lá, doutor Miguel, Não, foi excelente. Deus lhe deu. Assim, eu pretendo, viu, doutor Miguel, fazer um vídeo dissecando o comportamento de cada participante, testemunhas e o seu. Moderação, temperança, prudência. E a pergunta foi... Mansidão. Eu acho que o juiz, ele, aquela conduta de Ailton José Alves, não lhe escutar, impactou muito mais ao juiz do que o senhor. Porque o senhor estava... Vocês estavam revestidos da graça mesmo. Porque para um pastor seu mentiroso, que o senhor viu, né? Conhecendo ali o pastor José Amaro, o pastor José Alonso, de repente o senhor está num tribunal e o homem se comportar daquela maneira. E pior, Josué, que não foi uma ação movida pelos membros. Por isso que gerou tanto impacto na sociedade, na membresia. Essa representação partiu da presidência. Veja que ele deveria, como pastor presidente, chamar esses membros e conversar em seu gabinete e tentar resolver. E não tentar calar a força. Foi isso que ele tentou, o intuito foi esse. Só que ele levou para as barras do judiciário, e graças a Deus, eu posso dizer assim, que nós temos aqui em Pernambuco juízes sérios, comprometidos com a lei, totalmente isento de qualquer parcialidade. Foi o caso do doutor Albri, é um magistrado de extrema sabedoria, extremamente educado com todos, Silvio. Ele é um homem que ele estuda muito aquele cenário, ele estudou cada um ali naquele momento. E, pasmem, era um juiz que já deveria ser um desembargador. Pelo seu conhecimento, pela sua postura, é um juiz que todos adoram no fórum. Mesmo aqueles, eu tive várias decisões com ele, contrária a mim, mas a pessoa não consegue ficar chateada, porque você, quando lê a sentença, você vê uma verdadeira aula. Ele joga muita filosofia, ele é uma pessoa muito humana. Porque eu vejo o doutor Albri é um magistrado humano,
que é difícil de você Não, ter doutor Miguel, nessa geração jovem. Doutor Miguel, não sem lhe atrapalhar, mas para justificar isso aí que o senhor disse agora, e eu percebo também, primeiro que ele pediu para encerrar o processo com perdão. Não foi? Josué, nessa audiência aconteceu algo que não apareceu na mídia. Doutor Aubry mandou desligar Olha só. a câmera e o vídeo, desligou tudo, parou e disse... Isso é informação nova, né? Não, eu já falei isso em alguns vídeos. Ele disse, ô pastor, o senhor é um homem que prega o evangelho, prega o amor. O senhor não teria condições de perdoar esses dois rapazes e aqui a gente encerrar tudo, porque certamente os rapazes vão querer esse perdão e vão aceitar, a gente encerra aqui, acaba-se tudo agora, pastor, eu arquivo o processo, tudo. Sim, a câmera está ligada. E ele disse, não, doutor, eu não perdoo, eu quero que esse processo siga adiante. O pastor Aubry recuou e disse, então tudo bem, é um direito que ele assiste, seguir nesse processo. Aí religou a câmera, começou novamente a audiência e lá na frente o promotor fez a mesma pergunta a ele. Aí agora ele disse isso de público, que não perdoa, porque até para perdoar existe limite. Então, a gente está diante de um ser, de um gestor, que se considera uma entidade, se considera um ser mítico. A verdade é essa. Se considera um mito. E essa sua grandeza, essa soberania, megalomania, é o que se vê na figura que o Dr. Aubry descreveu. Não viu nenhuma generosidade, nenhuma nobreza, um ato nobre, só ato de... E o próprio juiz perguntou a ele, o senhor quer ver a condenação desses rapazes? Ele na hora disse, sim, eu quero. Qual a posição correta de um ser humano normal? Chegava e dizia, doutor, o senhor é que julga, eu não posso julgar. Eu estou aqui, simplesmente, eu fiz uma acusação, cabe ao senhor julgar. A minha acusação permanece. Eu quero que a minha acusação siga. Mas não, ele disse, eu quero a condenação. Quer dizer que naquele momento ele era o órgão acusador e era o julgador. Está entendendo? E, para a felicidade dos rapazes, esse intento dele, essa condenação dele, não se perfez. Porque ambos foram absolvidos, graças a Deus, estão aí seguindo suas vidas. Doutor Miguel, uma coisa também importante nessa sentença é que o juiz concluiu dizendo que observou que aquele conflito jamais deveria ser resolvido pelas vias judiciais. Quer dizer, um magistrado reconhecer isso. Não está na Bíblia isso. Agora, reverendo Josué, eu louvo a Deus também pela vida do nosso irmão em Cristo aí, Dr. Luiz Miguel, porque a pergunta que o Dr. Luiz Miguel, quando o Dr. Luiz Miguel planejou, né, fez aquela pergunta, e aí foi quando realmente você, digamos assim, o Pernambuco e o Brasil pôde finalmente acreditar naquilo que a gente havia dito há muito tempo, que o senhor gestor presidente não é um homem, aquele homem que as pessoas pintavam, aquelas pessoas que as pessoas aceitavam e viam. Quando o doutor Luiz Miguel pergunta a respeito de algumas ideologias, aquele negócio todo, e pergunta para ele, o senhor porventura conhece, né, o projeto Cidadania? Aí naquele vídeo ali, doutor Luiz Miguel, uma pessoa foi lá no seu canal, nos comentários, e disse assim, meu Deus, eu até hoje acreditava que fosse mentira. Até aquele momento a Fiel acreditava que tudo que nós estávamos dizendo a respeito de desvios, de mentiras, fossem mentira nossa. E ali ela diz assim, meu Deus, até hoje eu tenho esperança, eu achava que fosse mentira. Então, prova de que o trabalho que foi feito pelo senhor, por Josué Augusto, pelos demais, por mim, está sendo um trabalho que devagarinho as pessoas vão dando crédito
Porque quando eu falo que ele se juntou com um grupo para dilapidar a igreja, deu para desviar recursos da igreja, e até hoje esse homem não move uma ação contra mim, porque eu queria estar lá com ele, eu queria, se pudesse, estar lá com ele, frente a frente, e eu queria ter a oportunidade para perguntar por que o Senhor fez aquilo, por que o Senhor quis esconder todos os desvios, porque o genro do pastor dizia que o pastor Ailton sabia de tudo e aprovava toda a safadeza. As contas da igreja. Tá É entendendo? interessante, Silvio, que essa pergunta se originou de um fato particular de Josué. Por quê? Josué já havia denunciado, no caso, o uso dos templos para propaganda política. E o próprio pastor Ailton e seus assessores foram no Ministério Público e negaram o projeto de cidadania. Então, eu, sabendo que eles em conjunto iam negar, porque negaram lá no Ministério Público, porque eles estavam sob compromisso no Ministério Público. Se no caso ele mentisse na justiça, eu ia pegar o depoimento dele mentindo, ia levar para o Ministério Público e eles ali poderiam responder por um processo crime. Então, eu fiz essa pergunta sabendo a resposta. Está entendendo? Por quê? Eu estava com o depoimento dele em mãos. Aí eu fiz essa pergunta. Por acaso o senhor pode esclarecer o projeto de cidadania? Ele, de pronto, eu não conheço o projeto de cidadania. Porque se ele dissesse que conhecia o projeto, foi o mentor, o criador, fundador do projeto de cidadania, eu ia levar esse depoimento para o Ministério Público. E confrontava, ia descrever o crime de falso testemunho. Então, ele foi inteligente, saiu, mas perdeu totalmente a reputação de um homem que até então se tinha completa credibilidade. Eu conheço pessoas de muitos anos na igreja, depois dessa resposta, deixaram a igreja. Deixaram por quê? Porque não vão confiar mais em qualquer palavra que ele venha dizer, seja no púlpito da igreja, seja no particular. Infelizmente, Silvio e Josué, os púlpitos das igrejas viraram palanque político. Infelizmente, isso é verdade. Mesmo com tudo isso, Josué, a gente vê uma fila de políticos lá. À procura de quê, Josué? De votos. Então, a igreja, a gente vê agora a nível nacional, pastores da Assembleia de Deus, pastores que vêm aqui pregar, aquela pregação de mover montanha, mas envolvido em corrupção. O pastor Gilmar Santos. O outro pastor também. Aí vem também o presidente da CGADB, fazendo aquele discurso perante muita gente, dizendo que para liberar verba é necessário falar com o pastor. Veja a que ponto a igreja chegou. Isso aí é uma total perda de objetividade, perda de essência, Perda de identidade, porque você agora não sabe se definir mais o que é profano e sagrado. E o sagrado. Então, Josué, é isso aí que a gente está vendo. Uma coisa, né, doutor Miguel? Uma coisa, como é que você acredita no que esses homens dizem no púlpito, né? Como é que o povo acredita? O senhor está analisando assim, doutor Miguel, rapidinho, aquele vídeo de Ailton Júnior, né? Que chegou com aquela cara de verdade, falei com o meu pastor, ele fala meu pastor, mas 10 vezes para dizer que estava difamando, caluniando o pastor. O senhor analisou direito? E até falsificando, ele disse que havia falsificação no documento apresentado. Se eu não me engano, foi apresentado no teu canal, ou não? Foi Giovanni. Giovanni apresentou todo mundo aí. Pronto, então, ele disse que ali houve uma falsificação. Quando a lista de pagamento veio, aí se constava lá exatamente aquilo que constava no contra-cheque. Então, ninguém está mentindo. Porque para você contrapor algo dessa natureza, você tem que ter provas.
Poderia trazer, não, aqui o meu contra-cheque verdadeiro é esse aqui é o falso. Mas não, porque, Josué, a verdade, ela não muda. É aquilo que o pastor Djalma Tomás disse. Pode me botar na cadeira elétrica, pode me fuzilar, mas eu só tenho essa verdade para dizer. E ele vai vir aqui, não pode expressar. Vai vir aqui, não pode expressar, e você vai estar comigo aqui. Se Silvio quiser também, pode vir, porque é um arquivo vivo de tudo que aconteceu na eleição da presidência. É um arquivo vivo, Silvio. Outro arquivo vivo que eu gostaria muito de vir aqui, que você também conhece, é o Gilvan José. Gilvan José conhece história da igreja, coisa fantástica. Ele contou para você, a gente esteve na casa dele fazendo a visita. Realmente são relatos, Silvio, que animam, revivam. Eu me emocionei naquela entrevista sua com a irmã Célia, tanto o senhor como ela, dando testemunho de Gilvan José. E Gilvan José hoje esquecido, desprezado. Desprezado. Sozinho, ninguém vai visitá-lo. Eu me emocionei, doutor, aqui assistindo aqui a sua entrevista. Realmente, hoje, agora, isso é motivo, Josué, de se buscar lá no passado, na nossa história, porque a igreja tem mais de 100 anos. Não é uma presidência, uma administração que vai apagar o brilho. Não. O que se vê hoje, Silvio, na igreja, é uma idolatria sem tamanho, de uma forma que você, dentro de você, você repudia esse tipo de coisa, porque você não pode transformar o homem num semideus. É o que está acontecendo. Se esse megatemplo chegasse a ser construído, com certeza se teria um busto do presidente na entrada, se daria ordem ou até se renderia graças àquele busto ali, naquela estátua. Com certeza. Porque hoje você sabe muito bem, Josué, você também, Silvio, que em todas as igrejas aqui no estado de Pernambuco tem uma cadeira acima das demais para destacar a força do presidente. Ninguém senta. Inclusive parece que Giovanni contou uma história que um garotinho sentou e foi repreendido. Não sente aí não, que essa cadeira... Como é que você pode ser uma pessoa presente ao mesmo tempo em todo o estado? Você ouviu o pastor Regotier pregando isso? O pastor Regotier pregando isso na reunião do obreiro, dizendo assim, de quem é a cadeira do meio? Não é do pastor presidente? Ninguém pode citar. O pastor Regotier na Santa Ceia ensinando isso. Absurdo. É uma coisa recorrente. Agora, ao longo do tempo, Silvio, isso aí veio acontecer de uma forma tão sutil que ninguém percebeu. Com a mudança dos nomes das igrejas em áreas. Área tal. Aí daí veio a questão de você deixar aquela essência que nós tínhamos com o nome das igrejas. Podemos supor, Fundão, Altos Coqueiro, né? Encruzilhada. Não, agora é área. Então você aí já vai... Outra coisa também que ninguém percebeu, a mudança do púlpito. O púlpito ficou muito suntuoso, ao ponto de você ter até vergonha de se dirigir ali naquele plenário, porque a coisa ficou bem opulenta, ficou uma coisa estratosférica, totalmente alta, para chamar atenção. A estrutura que se fizeram ali, o restaurante exclusivo, o megatemplo que não saiu do papel, maquete do megatemplo, o L ponto, era coisa fora de série. E outra coisa também, a questão do pedido de autorização, até para você fazer uma oração, tem que pedir autorização. Eu acho que a misericórdia de Deus com ele foi tão grande que levantou esse grupo para frear, porque se não freia, já estaria em um patamar ele ia voar tanto que ia se perder. Você lembra daquele padre que com o balão hélio, ele inflou aqui o balão hélio e... Foi. A mesma coisa assim aí, Dr. José, mas a misericórdia de Deus faz com que ele sente-se e perceba que ele é homem. Não é... Ou não. Não é transubstancial. É aquela situação que
as pessoas pensavam que o rei estava vestido. Isso, eu vi E você viu? E o rei acreditava que ele estava realmente vestido. E todo mundo dizia que ele estava bem vestido, sem coragem de dizer que ele estava nu. Veja bem, quer dizer, ele se alimentava daquilo, os assessores dele, os bajuladores dele, também o incentivavam a pensar que estava bem vestido, com as túnicas reais. De repente, uma criança inocente, aí colocar o dedo, então o rei está nu. Veja a que ponto chega. Não tem ninguém, Silvio, eu posso dizer isso sem medo de errar, ninguém que chegue para ele e diga: pastor, o senhor está errado, não faça isso não. Não são amigos. Não são amigos, porque eu gostaria muito que alguém dissesse: ó, você está errado. Eu ia procurar me corrigir, eu ia procurar. Mas quando você só recebe palavras de exaltação, você acredita nisso, você passa a ser um ser diferenciado dos outros. Essa é a verdade, Silvio. Isso é verdade. Isso não é só aqui no estado de Pernambuco, não. E fora é isso, todo o Brasil. Fora isso, doutor, é bom que se diga que nos aniversários desse homem, né, todos os presidentes do Nordeste vêm elogiá-lo. Aí vem de fora dos Estados Unidos, de São Paulo, né, da Paraíba. Então ele diz: eu sou o cara, eu sou Deus. Quase que nem Romário, né? Eu sou Deus. Não, e outra coisa, é aquela música do Roberto Carlos, esse cara sou eu, né? Eu acho que ele imagina por esse lado também. É isso aí, Silvio e Josué. Esse foi o primeiro debate que a gente participou. Virão outros, logicamente, com outras pessoas. Vocês também. Giovanni deveria estar, mas se justificou. Inclusive, eu vou pedir para colocar na tela agora a justificativa de Giovanni, porque ele não pôde comparecer, porque ele certamente teve os motivos dele. Boa tarde, doutor Luiz Miguel. Boa tarde, irmão Josué, irmão Silvio, toda a equipe do Pode Expressar. Como acertado, doutor Miguel, eu estou em Recife, saindo agora para Garanhuns. Recebi um telefonema que eu tenho que retornar para resolver algumas coisas, né? E deixei para fazer esse vídeo agora, exatamente porque eu ainda tinha esperança, doutor Miguel, de participar do podcast agora às 15 horas, né? Onde nós estaremos tratando assuntos de grande importância, de grande relevância com relação à nossa igreja. Então estou indo aqui, estou saindo de Recife, lá atrás da BR, né? Ficou a entrada de São Lourenço e o Atacadão, estou indo sentido Garanhuns. Então, se Deus quiser, quem sabe para a semana a gente pode estar participando do podcast. Mas os irmãos abordem, né, com bastante segurança, como tem feito. Os irmãos estarão ouvindo a verdade pura e cristalina, principalmente com relação a essa sentença. E aí fica, irmãos, um alerta para os pastores sérios da Assembleia de Deus do Pernambuco. Os senhores continuarão a defender um pastor totalmente desviado, totalmente caído, aonde o juiz de direito, homem inteligente, diz que Ailton José Alves, ele não tem generosidade, não tem benevolência, não tem sinceridade. Então, irmãos, está aí, a nossa desculpa, me perdoe, me desculpe, eu preciso retornar a Garanhuns e estou indo exatamente agora. Forte abraço, Dom Miguel e toda a equipe do podcast Pode Expressar. Que Deus abençoe a todos. Realmente ele gostaria de estar aqui com a gente, né? Mas não pôde. Mas vai haver outras oportunidades que virão. Inclusive, tem pessoas que também vão ser convidadas aqui, não só pessoas do segmento evangélico. Vou trazer um padre que está fazendo um belo trabalho de ajuda, de doação de cestas básicas à população pobre da nossa cidade. Eu vou trazer, Josué, não só a questão do segmento evangélico, mas serviço de informação, de pessoas que realmente podem contribuir. Vou trazer o professor Eliabe Serafim, que é um professor também que vai trazer várias dicas aqui para quem vai arrumar emprego, se comportar numa entrevista, e isso aí é de utilidade à nossa população desempregada, a forma como se conduzir. Também vou trazer outros youtubers, no caso vai vir o Anthony, vai vir o Eric, vai vir o Pedrosa, vai vir todo mundo. Aqui vai ser uma casa realmente livre, e aqui a gente vai poder se expressar.
dentro do nosso limite da liberdade de expressão. Aqui pode expressar. Aqui pode expressar. Então eu agradeço muito o comparecimento de vocês, sendo, no caso, a segunda entrevista, certo? A gente está ainda na parte ainda de preparação, a gente ainda não está completamente ainda o estúdio fechado, o estúdio já com tudo que foi programado, mas a gente está aí fazendo esse trabalho. Eu conto com a ajuda de vocês aí também, quando vocês quiserem utilizar o espaço. As portas estarão abertas, viu, Silvio e Josué? Aí eu vou pedir agora a vocês para fazer as considerações finais, porque a gente já está chegando. Silvio tem um compromisso, Josué também, então vocês podem aí cada um fazer as considerações finais. Eu vou começar porque, na realidade, eu cometi um erro, porque o reverendo Silvio fez no início, né? Lhe parabenizar por esse espaço aqui, eu lhe disse pessoalmente, mas aqui, doutor Miguel, é uma forma de dar voz realmente àqueles que foram calados, embora estejam falando, sempre falaram a verdade, foram calados pelo sistema. Não é? Não tiveram e não tinham a oportunidade de ser verdadeiros. Eu acho que eu vou fazer agora as considerações finais, mas eu não podia deixar registrado aqui, doutor Miguel, inclusive se o senhor assim quiser, em uma dessas lives onde todo mundo estiver aqui presente, a gente poderia analisar e ver aí vamos dizer assim, a maneira como alguns pastores deixaram essa administração. Né? Eu não me conformo de maneira nenhuma. Ora, eram perseguidos, humilhados, entendeu? Escanteados. Estavam, como teve um que disse que, olha, eu fui para me consultar e a médica me disse, ou o senhor toma uma atitude ou vai ter um infarto. E depois esse povo sai, esses homens saem. Pastores que a gente ama, que a gente respeita, que a gente considera, mas eu percebo que faltou algo e a lacuna não vai se fechar não. Então eles deveriam ter se expressado mais para a igreja, porque a igreja é a igreja, né? Um povo só. Não deveria existir, vamos dizer assim, eu não quero usar a palavra mentira, que nesse caso é muito forte. Também falsidade não. Mas eles deveriam ter sido verdadeiros. Pois é, doutor Miguel. Então, muito obrigado por essa oportunidade de vir aqui no Pode Expressar e contribuir sempre para que a verdade ela seja disseminada no meio do povo evangélico, principalmente aqui em Pernambuco, e que o povo caia na real, porque eu observo que a cada dia, a cada noite que essa administração passa, e eu sou muito duro, enganando a membresia, é assim, vamos dizer, são momentos, são dias que se deveria estar prestando a Deus um verdadeiro culto. Aí o povo, sim, poderia receber a seiva e receber muito mais de Deus. Mas enquanto estiver, né, essa mornidão na igreja, essa tentativa de Ailton José Alves se manter desse ministério, enganar, infelizmente a gente não vai ver o operar de Deus. Eu queria apelar aqui para todos que estão nos vendo, que não é se contrapor, mas é que siga a Bíblia, seja lá quem for. Deus não tem, vamos dizer assim, predileção por ninguém. Pelo contrário, a Bíblia diz, a alma que pecar, esta morrerá. Não disse a alma do membro, não disse do congregado. Então, igreja do Senhor Jesus, você tem que tomar uma atitude, porque eu costumo dizer que você vem aqui hoje, se você se nega a fazer aquilo que você acredita, principalmente quando tem a bússola, que é a Bíblia, a palavra de Deus, e você nega a segui-la, você está você está em falta diante da igreja, em falta diante de Deus. Então, doutor Miguel, muito obrigado mais uma vez, né, e que esse trabalho seja uma semente que Deus se utilizou do Senhor para lançar, e que a partir desses microfones aqui saiam aquilo que a nossa igreja sempre teve, que é a palavra de conforto, de adoração,
e de revigoramento às pessoas, coisa que está em extinção em nossos púlpitos. Doutor Luiz, eu quero lhe parabenizar mais uma vez por essa iniciativa, né, de tentar, né, dar sua contribuição para o melhor da igreja, né, para o melhor da igreja. O melhor da igreja não é esconder os seus erros. O melhor da igreja é expor e pedir perdão e se corrigir. Então eu quero agradecer ao senhor, à sua equipe técnica, enfim, ao meu companheiro aqui, Josué Augusto, e também vou estar sempre à disposição do senhor. Lógico, moro distante, não é fácil vir para cá, mas sempre que eu puder, eu vou estar ao seu dispor para a gente fazer esse trabalho. Quero fazer um apelo para os membros da IEADPR, que ele, por favor, parem de dar dízimos enquanto essa direção estiver à frente, porque você está dando dízimo, ficando pobre, e quem recebe, lógico, quem recebe dízimo fica rico. Muito obrigado aí a todos. Eu peço ao pessoal que está seguindo, tem poucos seguidores inscritos, eu peço que se inscrevam, dê o like, porque isso vai fazer com que a plataforma coloque esse vídeo, exatamente, para que as pessoas assistam, porque aqui só vai sair verdades. Amém. Só isso. Então eu peço ao pessoal que contribua, dê o like e se inscreva no canal, porque é um embrião ainda, mas está seguindo aí o caminho de vocês. Tá bom? Muito obrigado a todos aí.